Olá, o debate está no ar. Estamos ao vivo toda quinta-feira, às 6 da tarde, no Facebook do Futura. Na TV tem debate toda terça, às 9 da noite. Ou, se você preferir, temos um encontro a qualquer hora, do dia ou da noite, no Futura Play. E o Mercosul e a União Europeia concentram 10% da população mundial. E existe uma grande expectativa sobre o futuro das relações de consumo entre essas regiões. Um recente acordo comercial firmado entre os blocos prevê que, em até 10 anos, 92% dos produtos exportados pelo Mercosul cheguem na União Europeia com tarifa zero de importação. O anúncio se dá no momento em que o Brasil também assume a presidência temporária do Mercado Comum do Sul. Entre as promessas, há de maior integração física dos sistemas logísticos, de energia e das aduanas. Criado há 28 anos, o Bloco Econômico une Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai e tem outros 7 países da América do Sul associados. Mas essas não foram as únicas notícias que movimentaram esses países nos últimos dias. Tivemos a morte de Fernando de la Rúa, o presidente que liderou a Argentina durante uma das piores crises econômicas daquele país. Tivemos também o fechamento de parte da fronteira entre Brasil e Bolívia, em protesto de parte dos bolivianos à reeleição do líder Evo Morales. E ainda a final da Copa América, que teve o Brasil campeão pela 9ª vez. Diante de tudo isso, o que esperar do futuro da nossa região? E qual é o papel do Brasil no Mercosul? Esse é o tema do debate que começa agora e junto dos nossos convidados que já estão aqui no estúdio, eu convido você de casa para ficar com a gente ao longo da próxima hora. Então, para começar, vamos ver mais detalhes sobre esse acordo comercial Mercosul e União Europeia. Veja aí. O Mercosul é composto por 4 países: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. A União Europeia vão ser 27 nações quando o Brexit for formalizado. Os 2 blocos juntos representam cerca de 25% do PIB mundial e um mercado de 780 milhões de pessoas. O acordo vai representar um incremento do Produto Interno Bruto brasileiro de mais de 87 bilhões de dólares em 15 anos. Para Bolsonaro, o acordo, que vinha sendo negociado sem sucesso desde 1999, é histórico. Ele também afirmou que o pacto vai ser um dos mais importantes de todos os tempos. O Ministério da Economia disse que o tratado cobre temas tanto tarifários quanto de natureza regulatória, como serviços, compras governamentais, propriedade intelectual, entre outros. E o acordo não foi comemorado só por aqui. Como a gente pode ver no destaque da redação, uma mensagem de um chanceler argentino enviada ao presidente Maurício Macri revelou a emoção do momento. O próprio presidente argentino chegou a dizer que essa foi uma das poucas notícias boas que o seu país recebeu em meses. Bom, para além disso, eu quero chamar você então para acompanhar a gente nessa discussão, porque aqui no estúdio a gente recebe então o Márcio Sete Fortes, está aqui com a gente, e também a Renata. Então, o Márcio, ele é professor de Relações Internacionais do IBMEC Rio de Janeiro, também é diretor técnico da Sociedade Nacional de Agricultura. Então, quero começar. Primeira pergunta para você, Márcio. A gente sabe que é uma grande expectativa aí quanto ao potencial impulso nas exportações de produtos agrícolas da pecuária brasileira a partir desse acordo. Quais são as chances de sucesso real desse acordo? Bom, antes de mais nada, é preciso deixar claro uma coisa. O que nós temos aqui é um acordo de associação. Né? A perspectiva de ganhos é uma perspectiva futura, não é uma perspectiva para o momento presente. Por quê? O acordo que nós temos hoje é uma minuta de acordo. Ele ainda precisa passar por análise técnica, análise jurídica, precisa ser aprovado pelos executivos de cada um dos países e, por fim, internalizado pelo legislativo. Existe uma grande expectativa que a coisa dê certo, mas existe um processo que demorará ainda alguns anos. A gente comemora 20 anos de negociações que não haviam chegado ao fim. Bom, o que nós temos é um acordo político, por enquanto, não é? E a expectativa da criação de uma área de livre comércio, com uma grande expectativa para os nossos produtos de agricultura, evidentemente. E o setor industrial também tem suas expectativas bastante direcionadas a este acordo, porque há ganhos possíveis e bem interessantes para todos nós. Muito bem. Bom, a Renata, que
está aqui do meu lado, Renata Peixoto de Oliveira, pesquisadora líder do Centro de Estudos Políticos e Internacionais da América do Sul, na UNILA, que é a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, ou seja, tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje, né? Bem-vinda, Renata, também. Quero saber de você, o que esse acordo sinaliza para o mundo sobre o Mercosul, né? Acho que é muito importante a gente perceber o seguinte: este acordo, ele é um produto, ele é um reflexo dos nossos tempos, né? Do nosso momento político aqui no Mercosul. O Mercosul passa por diversas fases, ele é criado, né, é estabelecido ali no início da década de 90, também com essa preocupação, né, de projetar os países, né, do Cone Sul, né, para o mundo, de se proteger ali um pouco daquele processo de globalização. E agora, neste outro momento, a gente percebe algumas mudanças de rumo, né? Em um momento anterior, né, na década passada, a gente percebia que o Mercosul procurava, né, estabelecer suas relações internas e também pautava muito o seu debate em torno das relações Sul-Sul. Agora, né, com outros ventos políticos na região, no Cone Sul, a gente percebe que este acordo vem sinalizar outros interesses dos governos da região, né? Olhar um pouco mais para os Estados Unidos, olhar um pouco mais para a União Europeia. Pois é, e qual é o momento do Mercosul hoje? É possível dizer que o bloco chegou ao nível de integração proposto lá atrás, naquela época da criação? O que você acha, Márcio? Bom, nós tivemos alguns reveses naturais no processo, principalmente a partir de 1999, com o fim da âncora cambial. Isso representou para o nosso principal parceiro argentino um entendimento de que teria havido aqui uma depreciação competitiva da nossa moeda, no sentido de dar maior competitividade aos nossos produtos. Não foi bem isso, foi na realidade um ajuste cambial que aconteceu, natural, que a taxa de câmbio procurasse um novo ponto de equilíbrio, mas os argentinos, nossos grandes parceiros e terceiro parceiro do Brasil, né, nas trocas internacionais, os argentinos entenderam isso como uma tentativa nossa de ampliar essa competitividade de produtos. Por outro lado, também existe uma questão de assimetria competitiva dentro do bloco. Nós temos dois parceiros que são pequenos no que diz respeito ao seu tamanho, no que diz respeito à sua capacidade produtiva, embora o Paraguai venha atraindo grandes investimentos por conta dos benefícios ofertados, mas existe uma assimetria competitiva que é notória. E o que acontece? Natural que a tarifa externa comum do Mercosul, que é o grande indicativo da existência de uma união aduaneira, essa tarifa externa ela precisa de exceções, uma lista de exceções à TEC, a tarifa externa comum, e que esses países solicitam. O Paraguai, por exemplo, ele tem cerca de 400 produtos nessa lista de exceções. E é natural que isso agora seja visto sobre uma outra perspectiva. No acordo bilateral entre Mercosul e União Europeia, é natural que haja também a negociação entre os dois contratantes, de que para determinados setores haja um cronograma diferenciado, porque alguns setores precisam se proteger mais, tanto lá quanto aqui. E quem é que se protege? Quem tem deficiência competitiva no setor precisa proteger o seu setor nacional para proteger o seu produtor nacional, seja ele agricultor do agronegócio, seja ele produtor industrial. Pois é, e o acordo entre o Mercosul e a União Europeia foi tema também de um encontro promovido pela Câmara de Comércio Brasil-Espanha lá em Madrid. E o jornalista Luiz Lima acabou de sair desse evento, conversa com a gente agora. Então, bem-vindo ao debate, Luiz. Já quero emendar para você aí a primeira pergunta. Quais foram os principais pontos discutidos nesse encontro? Oi, Cris. Boa noite. Bom, o tom oficial, como já esperar, foi predominantemente otimista. A ênfase dada foi ao potencial de crescimento das empresas, de criação de empregos, de investimento e de aceleração das economias dos dois lados do Atlântico. Ninguém tocou em pontos sensíveis publicamente, mas eu perguntei antes do evento para alguns participantes. Um membro do governo espanhol, por exemplo, que pediu anonimato, disse que a pressão da França sobre o Brasil na área ambiental não deve pesar tanto para a ratificação do tratado. Ele disse que o que mais pode atrasar, Cris, é o poder de lobby do setor agropecuário, sobretudo o de carnes. Mas também citou outros segmentos do agro, como o de açúcar, cítrico, de arroz e também o de mel. Entre os países mais reticentes, além da França, ele citou a Polônia, a Irlanda, a Itália, a Bélgica e, com menor força, a Hungria.
Também nos corredores aqui do evento, Cris, o presidente da Câmara de Comércio Brasil-Espanha me disse que espera que em até 2 anos o acordo seja posto em prática. Já o embaixador do Brasil, aqui na Espanha, reforçou o compromisso ambiental do país e minimizou a decisão do presidente Bolsonaro de transferir ao Ministério da Agricultura a responsabilidade pela demarcação de terras indígenas, que era da FUNAI. E essa decisão repercutiu bem mal aqui na Europa, Cris. Pois é, essas questões em relação à questão agrícola, né, agropecuária principalmente, eu acho que é o que mais tem chamado a atenção. Mas, no geral, como é que você tem acompanhado a repercussão desse acordo na União Europeia, em maneira geral, na imprensa? Você acredita que há também, pela população europeia, da União Europeia, dos países que fazem parte do grupo, também é uma vontade? Porque, pelo lado do Brasil, a gente tem uma sensação, pelo menos, de que muita gente está interessada em ver isso acontecer. Você acredita que do lado daí onde você está agora na Europa, isso também é verdadeiro? Olha, Cris, essa carta de intenções, como você chamou, ao se referir ao acordo, existe muito entusiasmo, sim, por parte dos países da União Europeia. Mas eu dividiria as repercussões aqui na imprensa e fora dela, no mundo real mesmo, em 2 grupos. Um otimista e o outro pessimista. O otimista são essas autoridades da Comissão Europeia e os países exportadores, né, que são mais abertos ao comércio, como a Alemanha e a própria Espanha. O pessimista é, de novo, o agronegócio e, dentro dele, o ponto-chave é o setor de carne. Aqui na Espanha, por exemplo, Cris, a entidade que representa o setor bovino classificou o acordo como um perigo econômico e para a saúde. Econômico, porque a previsão é de que até 100 mil toneladas do produto brasileiro entre no mercado europeu por ano. E para a saúde, porque a entidade acusa o Brasil de produzir carne com produtos que são proibidos aqui na Europa. Agora, de todos os países daqui da Europa, o mais resistente, sem dúvida, é a França. O porta-voz do governo de lá diz que o país não está preparado para ratificar o acordo e o ponto mais sensível é, mais uma vez, o ambiental. A França deixou bem claro, Cris, se o Brasil sair do Acordo de Paris ou desproteger a floresta amazônica, não tem conversa. Pois é, Luiz, eu já volto a falar com você daqui a pouquinho. Eu quero repercutir aqui no estúdio até um ponto que o Luiz nos trouxe, porque ele fala sobre o mundo real, né? Tem expectativas, tem todas as especulações, tem o que sai na imprensa, tem o que acontece nas discussões, nos bastidores, mas a Renata vive na região da Tríplice Fronteira. E é mais mundo real do que isso, falando sobre integração de região, é impossível a gente pensar, né? De certa forma, se acompanha que tem repercutido esse acordo nessa região da Tríplice Fronteira também, esse acordo? Ainda não senti muito isso da cidade, né? No ambiente universitário, né? Já que a UNILA é uma universidade que se propõe a pensar em integração, né? A gente percebe ali um rebuliço um pouco maior em torno, né, das expectativas em relação a isso. Mas logo, né, a região da Tríplice Fronteira, que é a fronteira mais, né, movimentada do Brasil, já vai começar a acompanhar um pouco melhor e pensar um pouco, né, quais seriam os benefícios e quais as problemáticas em relação a este acordo. Acho que, de uma maneira geral, né, como percebemos aqui, né, alguns pontos muito centrais foram sendo trazidos que nos levam a pensar tudo isso com muita cautela, com muita calma, para ver os desdobramentos futuros. Márcio, como é que você vê essa questão, principalmente de um ponto de atenção em relação à questão agropecuária? Bom, o grande foco, né, dos europeus é a proteção da questão das carnes, não é? E a alegação de que representaria um perigo sanitário para o consumidor europeu, um perigo para a saúde do consumidor europeu. Nós temos que pensar uma coisa: as fazendas e frigoríficos que exportam para a Europa são certificados pela própria comunidade europeia. Nós não podemos ter qualquer exportador exportando carnes para eles, mas sim aqueles que são certificados por eles. Por exemplo, se nós temos um problema de notificação de alguma epizotia, de alguma doença, que seja, por exemplo, necessário notificar a Associação de Saúde Animal em Paris, que tem sede em Paris,
as fazendas da região, elas entram num momento de quarentena e ficam aguardando uma nova vistoria da União Europeia para que elas sejam novamente autorizadas a exportar. E a questão de rastreabilidade do gado aqui no Brasil é uma questão que foi levada muito a sério pelo Ministério da Agricultura já há mais de uma década. Nós temos um controle muito grande, o nosso gado é criado de forma extensiva, ou seja, ele come pasto, não come ração com osso de animais, etc., o que já afasta em larga proporção o perigo da encefalopatia espongiforme bovina, que é o mal da vaca louca, né? E nós temos também vacinação para febre aftosa. Existe todo um controle e uma preocupação com a qualidade da carne que o Brasil vende. Nós sabemos disso, estamos prontos para entrar atrás dessa cota sem tarifas que eles estão prontos a oferecer. Isso nos interessa muito. E, naturalmente, carne de frango. A carne de frango tem uma cota maior reservada a ela, de que é quase o dobro da oferecida para a carne bovina, e nós estamos também interessados nessa cota. Nós também queremos atender ao consumidor europeu da melhor maneira possível, com uma carne de qualidade, seja ela bovina ou de frangos. Então, se já existe esse controle de qualidade, por que essa especulação então sobre a saúde do consumidor, se já há uma compra lá em grande montante da nossa carne brasileira? Na França existe uma grande preocupação com a segurança alimentar. É uma questão histórica, a partir dos horrores vividos pela guerra, durante o período de guerra. Então, o francês e o europeu, mas o francês mais particularmente, ele se preocupa muito com a questão de segurança alimentar e com a questão do seu produtor nacional, muitas vezes produtor de agricultura familiar ou de pequena extensão, que muitas vezes é incapaz de competir diretamente com o grande latifúndio brasileiro, agroexportador, de grande capacidade de vendas internacionais. Então, nós temos um produto altamente competitivo, que poderia tirar lugar no mercado europeu desse produto francês, dentro do próprio mercado francês. Por isso, existem alegações, inclusive de cunho ambiental, no sentido de tentar travar um pouco esse processo. Como eu disse, a negociação em curso. Nós não temos ainda um acordo de livre comércio, nós temos um acordo político, um acordo de associação que é mais amplo. E o que nós estamos fazendo agora é vivendo um momento de análise técnica jurídica desse acordo. Muito bem, Luiz, para a gente encerrar, o Márcio mencionou que esse momento da negociação, você acredita que ela vai continuar sendo pauta aí nessas discussões, repercutindo também nos bastidores, na imprensa e na União Europeia? Não, com certeza. Assim, como o Márcio bem colocou, o que a gente tem na mão agora é a aprovação política. Eu conversei com um empresário do setor de tecnologia aqui no evento também, e ele elogiou o acordo, pediu anonimato também, mas disse que há muitos pontos obsoletos e que devem ser atualizados nessa área da tecnologia. Esse, Cris, é só um exemplo para você, para a gente ter uma ideia de como o texto deve ser discutido e alterado. A única certeza que a gente tem por enquanto é que a negociação entre os países e os setores afetados vai ser intensa nos próximos meses. Muito bem, Luiz Lima, jornalista, falando com a gente diretamente de Madrid, na Espanha. Muito obrigado por ter conversado conosco, trazendo as informações quentinhas sobre essa reunião aí, que pode nos repercutir ainda mais a partir de agora. Obrigado, Luiz. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Então a gente chama agora para a nossa conversa o Tomás Zanotto, que é diretor do Departamento de Relações Internacionais da Fiesp. Foi falado um pouco antes aí dos outros assuntos colaterais do acordo. O acordo ele foi fechado, sim, ele vai passar por um processo que é de retificação, é uma revisão, mais uma... E o Parlamento Europeu ele tem o mandato para fechar o acordo no pilar comercial, que é o pilar justamente das tarifas. Agora, há outros pilares que também interessam muito a indústria, que são o pilar de cooperação e o pilar político, porque aí é que vem os outros fatores importantes que a gente vê nessa integração com a União Europeia, que vai além do comércio, e tem a ver com a tecnologia. Nós estamos passando por uma revolução tecnológica sem precedentes, eu diria, talvez a maior dos últimos 100 anos no mundo, vai ter um impacto enorme na produção e no emprego, e 6 dos 10 países mais desenvolvidos tecnologicamente do mundo estão na Europa. Então, esses efeitos vão vir também com o acordo, não são de curto prazo. O acordo, para ele ser, de fato, assinado e entrar em vigor,
a expectativa é que leve cerca de 2 anos e meio. Né? Um ano para esse processo de tradução e revisão e mais 1 ano e meio para aprovação de todos do Parlamento Europeu. Então é isso. Depois passar para os outros parlamentos, mas a parte comercial, que é das tarifas, já entra em vigor pelo Parlamento Europeu. Se a gente quiser ver o impacto que isso vai ter na indústria, basta ver o que aconteceu no Mercosul, por exemplo, com a parte automobilística. O acordo automobilístico com a Argentina está fora do Mercosul, mas as coisas estão todas integradas. Hoje qualquer presidente de uma montadora no Brasil vai te dizer que ele não olha mais o Brasil, ele olha o mercado todo do Mercosul. Se tem carros produzidos num país para ser vendido no outro e vice-versa, a mesma coisa com autopeças. Então, essa integração que acontece traz melhoria no produto e também acaba trazendo investimentos, porque na medida em que você vai comerciando mais com o país, você verifica que às vezes tem coisas que vale a pena produzir lá, coisas que vão ser importadas de lá para serem distribuídas na Europa. Quer dizer, os efeitos são muito grandes, Foi falado aí também, é um mercado de 780 milhões de pessoas, praticamente 25% da economia global. A União Europeia é o maior mercado do mundo. Então tem muita importância. Eu acho que está havendo um foco grande demais na questão agrícola, tudo isso. O setor do agronegócio aqui da Fiesp, pelo menos, está muito satisfeito com o acordo. Acho que o acordo está bom, não é gigantesco. O Brasil já exporta 118 mil toneladas de carne por ano, a cota é de 90 mil, essa cota vai entrar aos poucos. Os cronogramas de desgravação das tarifas também, depois que o acordo entrar em vigor, 90% das linhas tarifárias vão ser desgravadas em 10 a 15 anos, então há um longo período para se adaptar a isso. Como é que você vê essa questão, Marcelo, da gente pensar também na indústria brasileira podendo ver aí novos mercados se abrindo, né, a partir dessa cooperação? Existe um interesse muito grande dos europeus nas matérias-primas que nós produzimos para a indústria europeia. E, por outro lado, existe o interesse do europeu também, exportador industrial, no mercado consumidor brasileiro. Agora, o que é bom para a gente no sentido industrial aqui? Que há uma possibilidade de você ter tempo para se preparar para a entrada do seu competidor estrangeiro. Como o Tomás falou, há um cronograma de desgravação tarifária. O que é um cronograma de desgravação tarifária? É uma redução de tarifas com uma data limite prevista até você chegar a uma zeragem. Então você tem tempo para se preparar, com melhoria no produto e no processo produtivo, para que não haja, como foi feito, por exemplo, lá atrás no governo Collor, uma abertura abrupta, quando os setores não têm tempo para se preparar e competem diretamente com um produto importado que muitas vezes tem qualidade e preço superiores, e preço inferior. A gente retomou o contato agora, diretamente de São Paulo, com o Tomás Zanotto, representando a Fiesp. Tomás, você falava sobre a oportunidade para as federações também pensarem aí nesse momento de integração e cooperação. Eu estava dizendo que o que a gente procura fazer é ver a implementação dessas grandes estratégias de fato na trincheira e tentar, quando surge ou se percebe um problema, tentar levar para o governo o problema com a solução possível, ou auxiliar o governo a implementar uma solução, um projeto que nós achemos que é de fato conveniente. Então, num momento de grandes mudanças no Brasil, acho que a função das representações empresariais é exatamente essa, funcionar como meio de campo entre o governo e o empresário que está lá na ponta preocupado com o negócio dele, ou o setor empresarial que está sendo afetado por uma medida. Por exemplo, o acordo contém cláusulas de salvaguardas. Caso haja um surto de importações de lado a lado de qualquer produto, você pode parar temporariamente essas importações para evitar disrupções muito graves. Então, é importante que haja vamos dizer, órgãos com credibilidade que possam chegar para o governo e dizer, nós estamos com um problema aqui, esse problema tende a se agravar, então como é que nós vamos resolver isso? Então, essa é uma das funções. A outra é orientar os membros da
federação, da Fiesp, em como tirar o máximo proveito do acordo. Quais são as oportunidades, tentar fazer rodadas de negócios, fazer encontros, verificar, e, sobretudo no tocante às empresas de pequeno e médio porte que não têm, vamos dizer, a mesma capacidade de assessoria que tem as grandes empresas, né? Muito bem, então, Tomás Zanotto, representando as relações internacionais da Fiesp, muito obrigado por conversar conosco no debate de hoje aqui no Futura. Obrigado a vocês por chamar. Um abraço, até mais. Como já dissemos aqui, o acordo com a União Europeia ainda é recente, muita coisa ainda vai acontecer, né? Mas pensando nesse avanço, será que a gente pode pensar num caminho que indique política de desenvolvimento de acordos do Brasil com outras regiões, com outros países? Muito se discutiu também sobre isso, né? De o Brasil fazer suas relações, seus acordos de uma forma sola, uma forma única, como um país ou como uma região. Como é que isso pode mudar a partir de agora? Como é que você acredita que isso pode ter algum indicativo, Renata? Sim. E é uma tendência mesmo, né? Até a gente percebe pelo próprio governo atual, né? A tendência de não só buscar correr atrás desse acordo com a União Europeia, mas também se aproximar, né? Fazer acordos bilaterais, né? Com os Estados Unidos, com a Coreia também, a gente está acompanhando isso aí recentemente, então é uma tendência política também, né? A gente tem que entender que algumas opções para o Mercosul e seguidas pelos países do Mercosul, elas estão atreladas diretamente a escolhas, a objetivos e a perfis, né, de política externa dos governos da região. Pois é, a gente vai falar mais sobre esse assunto quando a gente voltar com o debate. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos aqui com a Renata e com o Márcio falando sobre o futuro do Brasil no Mercosul. Não sai daí. O debate está de volta falando de Mercosul. Estamos de olho nas recentes repercussões políticas, econômicas e sociais que movimentam a nossa região. Na área cultural, foi anunciado há alguns dias que Paraty e Ilha Grande receberam da Unesco o título de Patrimônio Cultural e Natural. Esses foram os únicos locais da América do Sul a compor a lista de 30 novos patrimônios mundiais da humanidade. O título amplia a discussão sobre os incentivos para a preservação do patrimônio e da diversidade cultural e ambiental para o futuro das próximas gerações. Então, vamos ver mais. Paraty e Ilha Grande foram declaradas Patrimônio da Humanidade pela Unesco. As localidades do sul do estado do Rio de Janeiro foram laureadas por sua mistura única de riquezas históricas e naturais. A decisão foi tomada na 43ª reunião do Comitê do Patrimônio Mundial em Baku, capital do Azerbaijão. Trata-se do primeiro lugar misto, patrimônio cultural e natural do Brasil, que conta agora com 22 localidades na lista de sítios reconhecidos. A área reconhecida abrange 149 mil hectares e inclui o Centro Histórico de Paraty, 4 reservas naturais, além das praias paradisíacas de Ilha Grande. Sua candidatura destacou a coexistência de culturas locais, indígenas, quilombolas e comunidades costeiras de pescadores e artesãos com rica biodiversidade. O reconhecimento deve facilitar melhorias estruturais na região, como o sistema de saneamento. É a segunda vez que o Brasil indica Paraty como candidato ao Patrimônio Histórico da Humanidade. A vez anterior, sem sucesso, foi em 2009. Tudo bem, e parabéns também a toda a comunidade de Paraty, de Ilha Grande, por terem recebido esse título. Se receberam também a comunidade que está lá cuida ou faz muito esforço aí para manter aqueles locais tão especiais aí para a nossa história, agora não só do Brasil como do mundo. Fiquei vendo as imagens ali de Paraty durante a Flip, a festa literária, que já foi aí muito repercutida Brasil afora, chegou no mundo também com grandes escritores, então sempre bom a gente rever essas imagens e ver que também a festa da literatura está acontecendo por lá e sendo mantida viva. Agora, a recente chancela de Patrimônio Mundial concedida pela Unesco coincide também com a chegada do Brasil à presidência do Mercosul na área cultural, como você pode ver no destaque da redação que aparece na tela para você. Pelos próximos 6 meses, essas atividades para o bloco vão ser lideradas pelo nosso país a partir de decisões do Ministério da Cidadania. Antes era a Argentina que estava no comando. E entre as metas atuais estão o intercâmbio cultural da América do Sul e a integração dos 30 povos das missões jesuítas
que engloba aí Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia e Brasil. A gente falou um pouquinho no primeiro bloco sobre cultura, mas quero voltar aí a ouvir da Renata. Como é que a gente pode ver um pouquinho aí desse impacto do Mercosul nas questões sociais, no desenvolvimento, na preservação das culturas, por exemplo? Sim. É fundamental, né, o papel do Mercosul, e aí é importante a gente pensar que o bloco precisa se fortalecer cada vez mais, não apenas mirando para fora, né, e pensando nos aspectos comerciais, mas se voltando para dentro, né, aproveitando ali o seu potencial, né, como você mencionou, né, o patrimônio, a cultura, a diversidade que nós temos dentro do bloco, para estreitar um pouco mais e trabalhar um pouco a nossa identidade, uma identidade mercosulina, uma identidade sul-americana, uma identidade latino-americana, né? Não apenas brasileiros, uruguaios, argentinos, paraguaios, mas nos vermos e nos sentirmos também cidadãos e cidadãs do Mercosul, né? De um Mercosul plural e diversificado. Pois é, tem muita coisa em comum entre os países vizinhos, né? A própria história de povos tradicionais. Sim. E tudo isso não há uma troca que a gente perceba e que aconteça de uma forma consistente. Quero ouvir do Márcio, né? A gente sabe que, Márcio, muitas vezes o incentivo às atividades econômicas são vistas como aí um conflito, né? Se contrapondo à preservação das culturas tradicionais, por exemplo. Como é que tem se dado essas discussões dentro do bloco do Mercosul? Como é que a indústria criativa, por exemplo, tem percebido aí as oportunidades nesse setor? Existe sempre uma preocupação tradicional quando, muitas vezes, uma cidade desponta como novo polo de atração de turismo. É uma cidade que também vai receber investimentos naturalmente para receber um número maior de turistas. Não é? Quando a ONU faz uma indicação, por exemplo, de Paraty, etc., aquela cidade passa a se tornar uma cidade prioritária, muitas vezes no caminho dos viajantes, de nossos amigos, irmãos do Sul, não é? Argentina, Paraguai, Uruguai. Naturalmente, nós teremos um número maior de visitantes. E isso atrai o investimento na criação de hotéis, por exemplo, na criação de uma infraestrutura necessária ao atendimento desse turista, que desenvolve economicamente o local. Naturalmente, isso se contrapõe muitas vezes às questões ambientais. Mas nós temos aí que considerar que hoje não se faz obra sem licenciamento ambiental. A obra não acontece, simplesmente ela não acontece. Pois é. E a cúpula de chefes de Estado do Mercosul, de número 54, está marcada para a próxima semana, no dia 18, na cidade de Santa Fé, na Argentina. E um dos assuntos previstos para esse encontro é a assinatura de um acordo para que o Mercosul compartilhe consulados pelo mundo. E o que deve permitir aí que os brasileiros, por exemplo, sejam atendidos em cidades onde hoje não tem escritórios. Então também tem esse acordo que deve ser firmado e pode permitir compartilhamento de informações de segurança dos migrantes, antecedentes criminais. E a gente traz agora também mais um ponto para a nossa discussão, que é a situação, a gente falando de região como um todo, não faz parte atualmente do Mercosul, mas os venezuelanos são muito importantes, são pauta frequente na nossa região. Globalmente, eles estão entre os maiores grupos populacionais deslocados de seu local de origem e cultura. Em junho, chegou a 4 milhões o número de venezuelanos deixando o país, segundo o Acnur, que é o órgão da ONU para refugiados e a Organização Internacional para as Migrações. Recentemente, a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, ela visitou a Venezuela e falou sobre como as sanções internacionais agravam ainda mais a crise por lá. Então a gente confere agora um VT rapidamente aí. A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, denunciou o que chamou de erosão do Estado de Direito na Venezuela, mas também advertiu que as sanções internacionais agravam a crise no país. Bachelet, que visitou a Venezuela de 19 a 21 de junho, se pronunciou um dia depois da publicação de um relatório sobre o país. Meu escritório documentou o uso excessivo da força no contexto de operações de segurança com múltiplos assassinatos, principalmente de homens jovens. Muitos podem constituir execuções extrajudiciais e devem ser investigados, responsabilizados e devem ter garantias de não recorrência. O relatório indica que desde 2018, quase 7.000 pessoas foram assassinadas em supostos casos de resistência à autoridade.
Bachelet afirmou que é necessário dar uma oportunidade para o governo fazer reformas sem estabelecer uma data limite. Ela destacou um novo compromisso de Caracas, após a libertação de dezenas de detidos. O governo também aceitou a presença de delegados da ONU na área dos direitos humanos e o envio de relatores especiais nos próximos 2 anos. Pois é, lembrando que no dia 5 de agosto de 2017, a Venezuela foi suspensa do Mercosul por ruptura da ordem democrática. Essa é uma medida prevista pelo Protocolo de Ushuaia, que reforça o compromisso dos países membros do bloco com a democracia. A gente conversa agora, então, com a Ranieri Fontes, que é especialista em educação do Unicef. Bem-vindo ao nosso programa. Ranieri, tudo bem com você? Já quero emendar aqui uma pergunta que a gente tem acompanhado, que Roraima tem sido das principais portas de entrada para os venezuelanos. Como é que têm sido acolhidos aí as crianças, principalmente em idade escolar, nos serviços de educação do Estado? Olá, Cristiano e caros ouvintes. O Unicef vem realizando uma série de ações em parceria com o governo do estado e também do município de Pacaraima e Boa Vista. Como você bem disse, a porta de entrada dessas pessoas venezuelanas que estão chegando no Brasil, e 35% mais ou menos das pessoas que entram para dentro do Brasil estão em idade escolar, são crianças e adolescentes. E, através desse apoio do Unicef, a gente tem garantido inserção dessas crianças dentro do ambiente escolar, seja promovendo as ações de educação não formal nos abrigos dos quais elas estão abrigadas com as suas famílias, seja também garantindo, junto à parceria com o governo do estado e o governo dos municípios dessas duas cidades, a inserção dessas crianças dentro da educação formal. Nesse sentido, a gente vem resgatando e fortalecendo essa questão da rotina escolar e o acesso ao direito de educação, que é universal para todas as crianças. Ranieri, já volto a falar com você, quero trazer esse assunto aqui para o estúdio também. Quanto a essa situação envolvendo a Venezuela mostra a nossa capacidade de o Brasil também se articular politicamente, ter compromisso com tratados internacionais de direitos humanos, Márcio? Olha, é importante, interessa ao Brasil não somente receber essas pessoas, mas se nós estamos recebendo, é preciso que seja uma recepção solidária. O que eu quero dizer com isso? Receber o refugiado, de que forma? Dando a ele educação, complementando a educação. Ficou entendido que, num primeiro momento, o refugiado que aqui chegava da Venezuela, ele tinha um nível de escolaridade mais alto. Então, ele vinha para cá, uma vez que havia fechamento dos seus postos de trabalho na Venezuela, ele vinha para aqui, para o Brasil. Mas o perfil do venezuelano que entra hoje já é de um nível educacional inferior àquele que entrava anteriormente. O que é essa recepção solidária? É permitir que esse venezuelano que entre hoje, ele tenha ensino técnico para poder trabalhar, ser inserido no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, haja complementação escolar para aquele que não tem o estudo escolar completo ainda. E também documentação de trabalho. Isso permite que nós tenhamos aí uma força de trabalho adicional. Evidentemente que nós estamos num momento em que nós enfrentamos um desemprego muito alto, mas nós temos perspectivas de melhora com a confirmação do acordo de livre comércio. Evidentemente, a melhora não depende só do acordo, depende de uma série de reformas internas, como a reforma da Previdência, por exemplo, que melhoraria o ambiente de negócios para atração de investimentos e maior desenvolvimento econômico. Bom, voltando a falar com o Ranieri, como é que tem sido o papel da sociedade civil organizada nesse processo também dessa recepção nessas diferentes esferas, Ranieri? A gente tem articulado, junto com as organizações da sociedade civil aqui no estado de Roraima, uma série de discussões para poder fazer incidência nessa política pública. A gente sabe que esse estado tinha essas questões em relação às suas políticas públicas à população local, e agora, com a chegada da população venezuelana, esses serviços e as políticas públicas elas devem ser repensadas no sentido de poder absorver, enquanto as famílias estão aqui e caminham para o processo de interiorização, atender essas necessidades e as garantias de direitos. Nesse sentido, as universidades locais, as faculdades, as organizações não governamentais e de base comunitária têm participado, junto às agências da ONU, na Operação Acolhida, de se pensar essa resposta de forma integrada e atendendo essa necessidade da população, sem deixar de atender a necessidade da população local também. Então, a gente tem procurado, de certa forma, harmonizar essas discussões baseado nessas identificações dessas demandas e propor respostas para que políticas sociais
sociais e que as políticas públicas possam atender através dos seus serviços. Então, é um trabalho em conjunto, com muitas mãos, com muitas pessoas pensando e com muita vontade de fazer diferente, que é o que a gente tem visto aqui no estado de Roraima e que eu acredito que seja, o Unicef acredita que seja um leito de informações que possa servir o Brasil durante todo esse processo de interiorização que nós estamos vivendo agora ao longo do país. Pois é. Pontuando que a gente está aqui gravando esse programa no Rio de Janeiro, segunda maior cidade do país, o Ranieri está lá em Boa Vista, em Roraima. A gente aqui acompanha as notícias que chegam para a gente sobre essa movimentação. Queria ouvir de você como é que você tem percebido recentemente, nas últimas semanas, agora, Ranieri, a situação tem ficado mais tranquila, se é que dá para usar esse termo? O que se percebe é que, primeiro, que eu acho que não está normalizada a situação e é provável que essa situação não se normalize num curto período de tempo, né? As pessoas continuam entrando no nosso país, uma média de 300 a 500 pessoas dentro do fluxo no dia. Parte dessas pessoas conseguem ser abrigadas, outras partes dessas pessoas estão em situação de rua, um grupo ainda vive com a questão do aluguel solidário na periferia das cidades, e a gente percebe uma movimentação. Eu acho que tem coisas muito positivas acontecendo aqui, a despeito dessas deficiências e dessas dificuldades que a sociedade local vem enfrentando com esse volume de pessoas que estão aqui. Mas você vê organizações locais, você vê pessoas com atos de solidariedade para receber a população. Claro que tem conflito, claro que tem questões de xenofobia, é claro que essas questões também são trabalhadas dentro da escola, dentro dos espaços, através das ações, mostrando a questão de fatos que são referentes à interiorização, o número de pessoas que são interiorizadas, o quanto a economia local foi impactada de forma positiva com essa movimentação dessa população. Então, desde a minha perspectiva, é importante que chegue no Sudeste notícias boas em relação a esse processo e como o estado de Roraima, especificamente as cidades de Boa Vista e Pacaraima, têm lidado com essa situação e provido respostas que são possíveis dentro desse contexto, para que possa garantir direitos, principalmente para as crianças e para os adolescentes, que são a população mais vulnerável nesse processo de movimentação das populações em imigração. Então, é importante que a gente tenha claro do lado do Sudeste. Eu sou do Sudeste, então, para mim é importante dizer isso para os meus amigos, meus colegas, meus familiares e os outros profissionais com quem eu trabalhei nessa região, que tem coisas boas acontecendo aqui. O Brasil precisa saber, há muito conhecimento e há muito aprendizado que está sendo gerado aqui e que pode informar, inclusive políticas públicas para os estados que estão recebendo essas pessoas venezuelanas, essas famílias, inclusive essas crianças, pelo direito à educação, pelo direito à saúde, pelo direito à proteção de cada uma delas. Sem dúvida, Ranieri. Eu queria aproveitar um ponto que você traz do conhecimento, né, e desse processo de quem está aí nessa ponta também, e de como o Brasil pode utilizar também todo esse conhecimento para a gente pensar em políticas de fronteira, né, Renata? Lá do norte, vindo para o sul, para o sudeste, fronteiras também do centro-oeste com outros países. Como é que você acredita que essa experiência que o Brasil tem passado, recebendo os venezuelanos, pode ser aí... na verdade, um caminho sinalizando para políticas que o Brasil pode tentar desenvolver com pessoas que vêm de outros países também? No caso específico da Venezuela, a gente começa a perceber e olhar mais para o nosso país vizinho, né, atualmente suspenso do Mercosul por conta dessa problemática da fronteira. Mas eu queria só pontuar brevemente uma questão, acho que pelo lado cientista político e atuando ali nas relações internacionais, é muito interessante a gente perceber como que essa problemática atual da Venezuela, ela se insere em uma dinâmica geopolítica do nosso continente sul-americano nos últimos anos. Se a gente olha para o início do nosso século, a gente percebe que, a partir do momento em que tivemos uma onda de governos progressistas, a integração sul-americana ela foi pensada de uma outra maneira e países como a Venezuela, o Brasil e a Argentina tiveram protagonismo, né? Até mesmo mencionamos ali o chamado Consenso de Buenos Aires, durante o governo Lula e o governo Kirchner. Atualmente, a gente percebe a debacle deste período, né? A gente percebe ali uma reviravolta política
com governos mais à direita, governos mais conservadores, chegando aos governos, às presidências dos países da região. Tanto no Brasil como na Argentina também. Exatamente. A gente percebe que justamente nesse período, aqueles 3 países que antes sustentavam, eram os pilares daquela ordem geopolítica regional, eles enfrentam uma grave crise, né? Política, econômica e social, né? A Venezuela, o Brasil e também a Argentina. Então é interessante a gente olhar um pouco também para esse contexto e perceber como que esse contexto político e social ele vai demarcando períodos distintos, né? Quando a gente pensa também a questão da integração. E só para fechar, mesmo que o nosso tempo é curto, voltando a pensar a questão da Venezuela, é muito interessante a gente olhar ainda com mais atenção o nosso país vizinho e problematizar ainda mais essa questão da ruptura democrática, né? Porque a ruptura democrática na Venezuela também aconteceu em 2002, quando o governo Chávez sofreu um golpe. A gente tem ali um contexto muito interessante, entre aspas, né? Que por um lado a gente percebe equívocos do governo Maduro, a gente percebe também algumas ações irresponsáveis da oposição e ainda a gente tem a ingerência dos Estados Unidos na região, né? Como a própria Michelle Bachelet comentou, né? Não só a situação interna, mas também as sanções externas à Venezuela trazem ainda, né, complexificam ainda mais toda essa situação, todo esse conflito e levam mais pessoas a migrar, a se refugiarem e principalmente chegarem ao Brasil, e aí o Brasil tem que se preparar para isso também. Pois é, Ranieri, voltando a chamar você diretamente de Boa Vista, para a gente encerrar, eu queria ouvir de você em relação a esse contexto da política mesmo, né? A Renata nos traz aqui o que mudou, de certa forma, no cenário político nessas últimas décadas. Essa população que entra no Brasil traz um pouco desse relato, tem um pouco dessa consciência, isso é discutido também? A gente percebe que as crianças, os adolescentes e seus familiares trazem as questões políticas dos seus países e também passam por um momento de compreender como é que funciona esse esquema político dentro do Brasil, até porque a gente acredita que essas pessoas, migrantes e refugiadas, têm direito de participar no nosso território brasileiro desse pensar político. Então, do nosso lado, quando a gente está promovendo fortalecimento da sociedade civil, engajamento social e discussão das políticas públicas, a gente faz questão de ouvir a criança e o adolescente migrante e refugiado para que essa proposição de políticas públicas e sociais reflitam a necessidade dessa população que está dentro desse território e, ao mesmo tempo, estabeleça esse diálogo e essa aproximação com a população local. Eu acho que repensar a política e repensar a história, não só desse Estado que está passando por essa situação da crise migratória, mas de todo o país, é peça fundamental para que a gente possa garantir que os direitos universais das crianças e adolescentes sejam garantidos a qualquer tempo, independente da sua nacionalidade. Então, quando a gente fala de educação, por exemplo, a gente está falando de educação para todas as crianças a todo tempo. Toda criança aprende independente da sua nacionalidade. Então, é importante ouvir no processo de construção e de fortalecimento da sociedade civil e proposição de políticas públicas essa população que a gente também está recebendo no nosso território. Muito bem. Ranieri Pontes, muito obrigado por conversar conosco no debate de hoje. Parabéns pelo trabalho aí em Boa Vista e falamos numa próxima oportunidade por mais tempo, mas por agora precisamos nos despedir. Até mais. Muito bom. E o Ranieri falou em educação, a gente vai agora para mais um destaque da redação, porque hoje, quinta-feira, dia 11 de julho, o governo federal anunciou uma lista de compromissos para tornar o Brasil referência em educação básica na América Latina até 2030. Esse documento foi discutido com os secretários estaduais e municipais e entre as metas divulgadas estão a construção de quase 5 mil creches até 2022, a implementação de 108 escolas cívico-militares até 2023 e nesse modelo a gestão escolar seria compartilhada entre professores na parte pedagógica e militares na administração. Então, pontuando aí, a gente fazendo uma relação também, os países aqui da América do Sul também, diversos outros países passaram por períodos em que foram liderados por militares, assim como o Brasil, que passou por uma ditadura. Então, fica aí mais esse anúncio também divulgado em relação à educação.
E antes da gente encerrar, mudando aqui um pouquinho do foco, a gente já falou aqui de economia, de acordo econômico, de educação, de crise de imigração, mas a gente lembra que a relação entre os países do bloco também esteve em evidência nos gramados. Pois é, o principal torneio de futebol masculino entre seleções da América do Sul chegou ao fim, com o Brasil campeão. Então, a nosso convite, o jornalista esportivo e cientista político Maurício Barros comenta sobre a competição, a Copa América, para além das 4 linhas. Vamos conferir. Foi uma vitória para o Peru ter chegado à final, isso não há dúvida. Ter chegado à semifinal já foi, e ter chegado à final, então, para disputar contra o Brasil, foi um grande feito dessa seleção que já vinha se fortalecendo como símbolo nacional desde a classificação e o retorno a uma Copa do Mundo que aconteceu na Copa de 2018. Eram 36 anos do Peru, que sempre foi tradicional no futebol sul-americano, mas 36 anos sem disputar uma Copa do Mundo. O Peru nem precisaria ganhar a Copa América para ser recebido, para ter seus jogadores recebidos como heróis em Lima. Então, evidentemente que há e haverá uma tentativa por parte do governo de capitalizar esse símbolo nacional para se fortalecer politicamente. O futebol é uma grande ferramenta de discurso, de narrativa política, e os políticos sabem usar muito bem essa força que o futebol tem, principalmente se aliando a jogadores. Quanto ao presidente Jair Bolsonaro, ele tem procurado usar o futebol como um elemento de aparição e de fortalecimento da sua imagem. O Brasil campeão, ele vai para colaborar ali na entrega das medalhas, mas ele teve um momento ali de questionamento. Primeiro, ele teve aplausos, mas também teve bastante vaia no Maracanã quando da final. E depois tem essa questão do Tite não tê-lo cumprimentado de maneira efusiva. Marquinhos, também um jogador importante da defesa titular, acabou se aproveitando ali de um deslize e dando a volta, não cumprimentando o presidente. Então, do ponto de vista da imagem, digamos que o presidente Bolsonaro não conseguiu capitalizar muito bem essa vitória da seleção brasileira por conta dessa divisão do que a gente vive da opinião pública, por conta de sua popularidade não está em bons níveis, agora talvez tenha dado uma estabilizada, mas em termos do que a gente espera do eleitorado do Bolsonaro, que é mais ou menos 1/3 da população brasileira o apoiando, seja qualquer for o seu momento político de popularidade ou não. Na Argentina, como em nenhum país aqui da América do Sul, a relação do presidente com o futebol é umbilical. Maurício Macri foi ex-presidente do Boca Juniors e ele conseguiu notoriedade e popularidade nacional via futebol, e a partir daí deu seguimento à sua carreira política até chegar no cargo máximo. Entretanto, não é um bom momento para o Macri tentar capitalizar o sucesso da seleção argentina, porque ele não existe. A seleção argentina está num momento muito ruim de sua história, e a Federação Argentina, Federação Nacional, é realmente um fosso de desorganização, bagunça e denúncias de corrupção. Além disso, na Argentina, você tem uma bipolarização em relação ao futebol, que é um país dividido entre Boca e River. Então, você soma essas duas coisas, um país que se divide entre 2 clubes, e um momento da seleção argentina muito ruim. Eu não acredito que Macri faça uso do futebol como parte de sua narrativa na campanha pela reeleição que acontece ainda esse ano de 2019. Muito bom, obrigado Maurício Barros por esse comentário. E de fato, nessa relação toda futebol, o esporte é sempre bacana, mas também tem essa relação com a política. Ele fez rapidamente um comentário, mas eu também quero ouvir aqui dos nossos convidados no estúdio. Ano que vem tem Copa América de novo, Argentina e Colômbia como sedes. O que a gente pode imaginar sobre o futuro do Mercosul e do Brasil até lá, Márcio? Olha, o futebol, ele, para além das rivalidades dentro do campo, ele é um momento muito expressivo para congraçamento dos povos, para aumento de interseção no que diz respeito ao aumento de turistas circulando, desenvolvimento econômico. Eu vejo de uma maneira bastante positiva. Ano que vem, nós temos uma nova oportunidade, e isso não só para nós ganharmos de novo, o Brasil está à frente mais uma vez, mas não é só isso que nós olhamos. Nós olhamos a interação com os povos irmãos, no sentido também de ampliar a comunicação que nós temos entre eles. Nós tivemos aí o
o espanhol adotado como uma segunda ou terceira língua nas escolas. Isso é um indicativo que já existe já há mais de uma década o interesse em aprofundar o relacionamento com os nossos irmãos do Sul. Renata, como é que você vê aí o futuro do Brasil e do Mercosul, pensando no próximo ano, Copa América de novo? Pensando em futebol, né? De fato, né? Futebol e política se misturam bastante, a gente percebeu isso no TRI em 1970, de fato agora também o governo Bolsonaro fazendo uso, né, disso para alavancar a sua popularidade em queda, mas eu acho que a gente, para olhar para o futuro, a gente também precisa olhar um pouquinho para trás e perceber que essa relação entre futebol e política, nos últimos tempos, nos leva um pouco a acompanhar ali as jornadas de junho de 2013, né, quando esse caminhar começou a se tornar ali um pouco mais próximo e nos ajudar a entender o Brasil e a América do Sul de hoje, e com certeza, né, esse hoje vai nos dizer muito sobre daqui a 2 anos, 1 ano, quando a gente tiver ali a próxima Copa América. Muito bem. Pois é, a gente sabe aqui nesse programa, para quem acompanha ou para quem não acompanha, fica sabendo agora que não importa o tema mais sério, mais triste, temos sempre memes. Então, rapidamente, nossos memes de hoje falam de dinheiro. Pois é, uma declaração do presidente da República sobre a possibilidade de lançar uma moeda única entre Brasil e Argentina gerou muita discussão, então você vê aí na tela já, principalmente porque não tinha nada combinado com a área econômica, então a internet não perdoa, reagiu rápido. Aí como é que seria essa nova moeda? 10 pesos, o peso real, primeira mão ali, a nova nota cola um com o outro, o peso latino, em homenagem ao nosso popular cantor da música brasileira. É isso, então tá bom, muito obrigado ao Márcio, à Renata, nosso tempo passa voando aqui, queria passar mais tempo conversando com vocês, mas a gente volta em outras oportunidades, você de casa já sabe, tem sempre debate toda semana no Facebook, na TV ou no Futura Play, tem todas as edições aqui para você assistir. Beijos e abraços, até a próxima.